Oi, vidas, tudo bem? Eu sou Giovana, esse é o Amor em Letras e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha, a minha opinião sobre um dos livros mais famosos da Colleen Hoover, que é uma autora muito famosa pelos seus romances, pelas reviravoltas deles. E eu me surpreendi demais com Novembro 9. Eu tive que ler ele para entender esse título. E eu comecei a ler ele no dia 9 de novembro e eu terminei lá pelo dia 11. Eu queria ter terminado no dia 9, mas eu comecei a ler muito tarde. Mas enfim, isso não importa agora. O que importa é a resenha, minhas opiniões e contar pra vocês o que eu achei desse livro. Se ele realmente vale a pena, se ele é um dos dela que realmente valem ser lidos ou se é mais uma leitura para escanteio. Então, se você gosta desse tipo de livro, desse gênero de romance com reviravolta, e se você gosta desse tipo de vídeo, continua assistindo e bora começar! Bom, o livro foi publicado pela primeira vez em 2015 e veio para o Brasil pela editora Record em 2016. Acho que todos os livros da Colleen são por essa editora. E eu gosto muito das capas, elas são pequenininhas. E os livros têm um valor relativamente acessível, 30 e poucos, 40 reais. Mas eu paguei nesse aqui muito barato, porque ele veio num box que vem mais 2 livros, vieram 3 livros no caso, e saiu por 60 reais uma daquelas promoções que tem na Amazon, sabe? Aquela caixinha e tal. Eles nem são livros de continuação, de saga, nem nada do tipo. Veio esse, É Assim Que Acaba e Tarde Demais, eu acho. Enfim, eu só li É Assim Que Acaba e agora esse. E, enfim, só contextualizando vocês do preço que eu paguei, então saiu 20 reais mais ou menos esse livro, e é um bom preço, é uma edição bonitinha, eu gosto bastante do efeito. Eu fiz um post lá no Insta, que eu fiz uma edição super legal com a capa, eu vou até colocar aqui pra vocês verem, deu um baita de um trabalho, mas eu gostei muito do resultado. Inclusive, se você não me segue lá no Insta, me segue lá. Eu tenho cupom de desconto em livrarias, então tá tudo salvo lá nos destaques pra vocês verem, pra vocês usufruírem, porque aqui no YouTube é um pouquinho mais complicado, toma um pouquinho menos de tempo, mas amo fazer vídeos aqui. Então, se você quer me ver todo dia, porque infelizmente aqui não dá pra estar todo dia, me segue lá, me acompanha lá, porque lá eu dou um relatório geral do meu dia, das minhas leituras. Enfim, vocês sabem como funciona o Instagram, né? Não preciso contar pra vocês. Agora vamos falar sobre essa belezinha aqui, propriamente dita, sobre a história e não mais sobre termos técnicos. Bom, a história começa com a Fallon, ou Fallon, como você quiser chamar ela, que é uma garota de 18 anos que tá almoçando com o pai dela em um restaurante. O pai dela era um artista, uma subcelebridade, que já foi famoso, já teve seu auge no cinema, e ele é uma pessoa meio cheia de si e tal, e eles estão numa discussão. Eles estão almoçando, então numa discussão, e tem uma coisa muito importante sobre a Fallon. A Fallon, 2 anos antes, quando ela tinha 16, ela sofreu um acidente, porque ela também era uma atriz. E acabou que, não sei se importa agora eu falar que ela é atriz, mas vai importar em algum momento. E acabou que nesse acidente, que foi um incêndio, que aconteceu por culpa do pai dela, ela desfigurou uma parte do rosto. Segurou não, queimou um 30% do corpo, gente. Então ela ficou muito debilitada. Lógico que com a estética e tal. E aí abalou muito a carreira dela. Ela perdeu o emprego, que ela tava gravando uma série de TV. E abalou a carreira dela, então a Fallon, ela tem esse rancinho do pai dela, e o pai dela nunca foi um pai ótimo, excelente, então ela tem um certo trauma dele, porque foi culpa dele o acidente ter acontecido, porque ele se esqueceu simplesmente que a filha dele ia estar na casa deles, porque os pais são separados e tal. E daí a gente já começa a história com essa relação turbulenta com o pai, essa relação difícil. E ela tá zangada com o pai dela por mais um motivo, que é porque nesse dia que eles estão almoçando, é dia 9 de novembro, que é o aniversário do acidente dela, que aconteceu exatamente há 2 anos atrás, no outro 9 de novembro. E nesse livro, então, a gente vai ter muitos 9 de novembro. E daí, enquanto eles estão discutindo, ele fala alguma coisa muito grosseira e ela vai pro banheiro porque ela tá brava, porque ela acaba de receber uma notícia dele. E daí, voltando do banheiro, depois dela ficar lá, se descontrolar, ela se depara com um cara que tá na mesa de trás deles. Um moço que tava com o computador e tal, comendo, normal. E ele olha pra ela. E ela costuma falar que as pessoas, quando olham pra ela e veem o rosto, elas desviam o olhar, porque é uma coisa, assim, desconfortável. Ela fala, ela descreve isso. As pessoas, elas têm de ver as cicatrizes dela, as marcas, né, das queimaduras, e verem isso e se afastarem. E ele não, ele olha pra ela. E isso marcou ela por um momento. E o mais engraçado de tudo é que enquanto ela tá discutindo com o pai dela, ele vai e ele senta na mesa deles e ele finge que ele é o namorado dela. E eles começam a contracenar e eles nem se conhecem. E daí que começa nessa história. E ele é o Ben, e ela é Fallon, e eles dois têm 18 anos. E eles fazem um combinado. Eles passam, então, esse dia juntos, depois que o pai dela vai embora, depois que eles brigam e tal. E eles fazem um combinado muito diferente. Eles vão se encontrar durante 5 anos, dos 18 até os 23, uma vez por ano, todo dia 9 de novembro.
Porque ela fala que ela não queria ter um relacionamento com ninguém. E tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. A Fallon tava contando pro pai dela que ela ia se mudar pra Nova York no dia seguinte. Então, nesse mesmo dia, dia 9 à noite, ela ia pegar um voo e ela ia se mudar, então, pra Nova York, sendo que eles moravam em Los Angeles. Daí tem uma distância e tal. Porque ela ia querer continuar a carreira dela de atriz, ela ia tentar de novo. E daí, por isso que acontece a briga também. Porque o pai dela não acredita nessa carreira dela. Ele é um péssimo pai, gente, vamos combinar, um péssimo pai. E então, quando o carinha da mesa de trás estava olhando pra ela, escuta isso, ele vai defender, e ele é o Ben, e eles ficam juntos nesse dia. Eles têm uma amizade, eles travam uma amizade, e eles se conectam muito fácil, e eles decidem se encontrar uma vez por ano. E eles se bloqueiam das redes sociais pra nenhum ter contato com o outro, e eles vão se encontrando nesses próximos anos. Pode ser que eles não se encontrem, pode ser que eles se encontrem, enfim. Você vai ter que ler o livro pra descobrir. Mas é muito legal essa ideia de se encontrar só uma vez por ano. E daí tem todo um porquê, tem toda uma razão pra isso acontecer. Isso deixa a história muito legal, porque você fica se perguntando por quê. Outro fator bem legal é que o Ben, ele é um escritor. E por ele ser um escritor, ele tá procurando alguma inspiração, alguma coisa. E ele fala que ele vai escrever um livro sobre isso. E ela deixa, obviamente, e eles conversam sobre esse livro, só que ele não deixa ela ler. Epa, coisa do negócio aqui. E ele não deixa ela ler. E então várias coisas vão acontecendo, eles vão amadurecendo conforme os anos vão passando. E você vai ter que ler, então, pra descobrir isso da história. Mas agora eu vou falar, então, as minhas opiniões, como foi a minha experiência com a leitura, sem spoiler, sem nada, mas dando, então, as minhas considerações sobre esse livro. Bom, quando a Colleen, ela foi escrever esse livro, eu acho que ela teve uma ideia muito, muito inteligente. Cria no autor um sentimento de ansiedade muito grande quando você tá lendo. Por quê? Porque é uma vez por ano que eles vão se encontrar e eles não têm meios de conversar sobre isso. Eles simplesmente combinam no ano anterior o lugar, a hora que eles vão se encontrar e você fica pensando, será que eles vão se encontrar mesmo? Porque a vida dos dois, ela muda muito. A vida da gente, ela muda muito em um ano. E a gente vê, primeiro, no primeiro encontro dele, eles como adolescentes, de 18 anos, o primeiro encontro deles, no caso. E depois a gente pensa no último, aos 23 anos. As coisas mudam, obviamente. Será que vai ter esse último encontro? Fica essa incógnita, sabe? Porque a Colleen, não é sempre que ela vai fazer finais felizes. E se você não tá acostumado com os livros dela, você vai se surpreender muito, porque esse livro aqui, ele tem um plot twist muito grande, eles têm muitas reviravoltas. E eu tava acostumada com os livros da Colleen, com esse estilo dela, e eu fui muito surpreendida, porque eu não imaginava mesmo que as coisas fossem ser dessa forma como foram nesse livro. Então ele foi um livro que ele me angustiou um pouco, porque ele tem uns momentos pesados, eles têm uns momentos, assim, que dão muita aflição em quem tá lendo. Você fica assim, nossa, não acredito que você vai... Ai, como é burro, ai, como é burra. Ai, que tonto, que tonta. E daí você fica, sabe, pensando. Você fala assim, nossa, como que pôde? Como que conseguiu fazer isso? E, ai, que desencontro e tal. E muitas coisas ruins acontecem, muitas coisas boas. E eu acho legal porque mostra muito bem o que é essa transição, sabe? De você ser um adolescente, daí você ir pra vida adulta, ter que tomar decisões. Na verdade, a gente tem que tomar decisões todos os dias, mas tem esse momento conflitante entre quem você era na adolescência e quem você quer ser, as coisas, o caminho que você quer tomar. Eu acho isso muito legal nesse livro. Essa ideia deles dois se conhecerem, já terem essa conexão, é uma loucura. E a gente vê uma construção muito linda, muito maravilhosa de um casal de personagens, sabe? A Fallon com a questão da aparência dela, o Ben com vários outros problemas. Ele é um personagem incrível, sabe? É um personagem muito complexo. A Fallon também, mas acho que o Ben principalmente. E a gente descobre coisas nesse livro que a gente... Nossa, gente, nunca passa pela sua cabeça, sabe? Então ele é um livro, assim, que você vai se surpreender muito lendo, muito mesmo. É uma leitura muito fluida, dá pra ler muito mais rápido. Eu demorei 3 dias pra terminar ele porque eu quis, entendeu? Porque eu quis ler nesse certo ritmo. Mas se você sentar numa tarde, sei lá, 3 da tarde, até umas 8 da noite, no máximo, você já terminou. É um livro muito rápido de ler mesmo. Eu fiz algumas marcações, mas não muitas. Ele tem 351 páginas, então é um livro, assim, relativamente curto, bem gostoso de ler, com páginas bem, assim, com a letra bem grande, então é bem rapidinho mesmo, sabe? Você nem sente a hora passar e você fica ansioso, realmente. Isso que pode ser um gatilho ruim, porque você fica ansioso esperando para o que vai acontecer no próximo ano, porque o livro, ele, né, é todo passado em 9 de novembro. Então, o que aconteceu nesse tempo? E daí, a gente tem uma breve descrição do que aconteceu durante o ano que se passou entre um 9 de novembro e outro.
E eu acho isso muito legal, gente. Ler esse livro dia 9 foi assim, nossa, que genial. Que autora genial. E a gente também tem algumas coisas no dia 10 de novembro, que é quando, sei lá, fica até de madrugada. Dia 10, né? E sei lá, é muito bom, gente. É muito delícia de ler. Mas eu também fiquei muito angustiada, porque eu acho que eu tava num dia meio ruim, um dia meio consternada, não sei. Tava meio estranha. E daí eu ficava falando assim, ai, não acredito que esse personagem fez isso. Eu tava irritadíssima. E eu falei assim, não, ou eu vou amar ou eu vou odiar esse livro. E eu passei tanta raiva com esse livro. Mas eu acabei no fim dando 5 estrelas pra ele e favoritando. Eu com a boa hipócrita que eu sou, mas ele vale a pena. Eu acho que é um dos melhores que eu li da Colin, se não for o melhor, sabe? Tá lá no top 3? Eu acho que tá no top 3. Mas a questão é assim, ó. Quando eu termino um livro da Colin, eu falo, esse é o melhor livro da Colin. Ela faz a gente se apaixonar, se apegar aos personagens dela. Essa autora, ela tem esse poder com a escrita dela que eu não sei nem explicar pra vocês. Tem umas frases tão lindas, tem uns quotes tão lindos que dá pra fazer com esse livro, tão profundos. Ele é um livro que, por mais leve que ele seja, ele também te faz pensar muito, te faz refletir bastante e faz você se colocar no lugar do protagonista, da protagonista e pensar assim, sabe? Eu me identifico muito com os dois em algumas situações e eu me colocando no lugar deles, eu pude entender que às vezes o meu ponto de vista não tá sempre certo, ou que às vezes um direcionamento meu não é bem assim, que tem outro lado da moeda, sabe? Enfim, dá pra tirar bastante proveito desse livro, além dele ser um entretenimento muito bom, mas ele também dá aquela ansiedadezinha um pouquinho ruim, dependendo do seu estado, por você querer logo que ele acabe, mas ao mesmo tempo não querer que ele acabe. Então, essa foi basicamente a minha experiência com o livro. No livro a gente conhece a família do Ben, a gente conhece a família da Fellow, nem tanto, mas a gente conhece mais os dois, por ser essa coisa, sabe, assim, anual do relacionamento. Mas a gente tem todo um enredo familiar, um enredo por trás, sabe? Não achei nenhuma brecha, não achei nenhum desfalque, assim, no livro, tipo assim, não, isso não faz sentido, tá incoerente, não. Tudo certinho, tudo se conecta, tudo dá certo. Eu até fiquei procurando brechinhas, sabe? Mas foi tudo muito, muito bom, foi uma experiência legal, foi uma experiência incrível, gostei muito. É aquele livro que vai ser gostosinho reler no próximo 9 de novembro, que vai me fazer chorar, que vai me fazer pensar muitas coisas sobre o amor, sobre a vida, sobre essa transição, então, pra vida adulta. E é isso, gente. Fica aqui a recomendação pra vocês. Leiam esse livro se vocês gostam desse gênero literário, desse romance, assim. Eu gostei demais. Não esperava que eu fosse gostar tanto. Chegou um certo momento do livro que eu falei, será que eu vou gostar do final e de como as coisas vão desenrolar? E eu acho, assim, que tem umas partes problemáticas, mas que ao mesmo tempo fez muito bem pra mim esse livro. Me fez pensar coisas que eu precisava ler. Me fez ler coisas que eu precisava ler, que eu precisava maturar um pouco, sabe, na minha cabeça. Não sei nem se é a palavra certa, ou maturar, mas acho que sim. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência com Novembro 9 da Colin Hoover. Espero demais que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês se vocês gostaram. Se vocês já leram algum livro dela ou esse aqui, comentem aí pra eu saber qual foi a opinião de vocês. Se vocês querem ler esse aqui. E se vocês gostaram da resenha também. É isso, gente. Até o próximo vídeo, toda quarta e sábado, às 6 horas da tarde. Um beijo!